Olá, meus caros, mais um comentário aqui no Conteúdo Edificante. Nós vamos falar, conforme já até prometido em outras oportunidades, acerca do sionismo. Já vai deixando seu like e, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, eu não pretendo com esse vídeo exaurir toda essa questão do sionismo, falar de tudo por completo, até porque não daria num vídeo curto. Vamos trazer algumas evidências históricas, traçar aí alguns comentários bem sucintos acerca dessa questão, né, que tem virado aí a pauta ou estado na ordem do dia e tem trazido até mesmo para os cristãos uma série de problemáticas, né, e até mesmo causando pânico, porque meu Deus do céu, é o fim do mundo e tal. Mas vamos com todo cuidado falar um pouco acerca do sionismo. Sionismo vem da palavra Sião, que traduzida do hebraico quer dizer elevado. Por isso que em Salmos diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. No monte de Sião, possivelmente era onde fora criado o templo, o segundo templo, e foi destruído esse segundo templo pelo general Tito em 70 depois de Cristo, e hoje está exatamente a Meca, nesse Monte de Sião, ou perto, inclusive em 600 e piada, sabe, é como se fosse a igreja dos muçulmanos, criados a partir, obviamente, da religião islâmica por Maomé. E até 1500 ou em 1500 e pouco, 17 depois de Cristo, tivemos o domínio do Império Turco-Otomano, que depois acabou perdendo isso mais tarde, e que vem a configurar já no século XIX a Palestina, todo esse lugar, não só o Monte Sião, mas todo o lugar em torno. E o sionismo, ele advém desse tempo que eu já falei, é um movimento político que vai surgir a partir do século XIX, no final do século XIX. Nós temos a figura do Theodor Herzl, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que era um judeu austríaco, que vai criar um livro chamado O Estado Judeu, em 1895. Em 1897 é criado o primeiro tribunal, vamos dizer assim, dos sionistas, onde esse Theodor acaba sendo o presidente desse movimento que visava acabar com a diáspora ou a dispersão dos judeus no mundo todo e trazer eles de volta para o Estado de Israel ou para a sua nação, configurando assim o retorno de todos eles àquilo que seria o ideal e já até cumprimento, segundo eles, de algumas profecias bíblicas. Então é a partir daí que surge o sionismo. Esse Theodor vai falecer, me parece que em 1904. Ele foi o embrião do sionismo. Só que o sionismo teve algumas mudanças, obviamente. Sofreu também algumas represálias, principalmente pelos judeus mais ortodoxos, vamos colocar assim, que diziam que o sionismo era um movimento em que queriam forçar a Deus trazer redenção a Israel, que isso não procedia. Até eles têm razão, porque se é para restaurar Israel, ou Israel ter salvação, redenção, o Senhor fará no seu devido tempo. Não é o homem que vai impulsionar isto. Então teve bastante aí represália os sionistas, que sofreram com o antissemitismo e com o antisionismo. Inclusive aí nessas guerras que tiveram, boa parte dos judeus sionistas foram mortos também, né? A primeira e a segunda guerra mundial, a primeira em 1914 até 1918 e a segunda de 1939 a 45, principalmente essa, porque o senhor Adolf Hitler acabou de fato dizimando vários judeus naquilo que ficou considerado como um holocausto e o maior crime
humanitário já feito, né? Um genocídio com os judeus, claro, mostrando o viés antissemitista do próprio Adolf Hitler, que de passagem era até católico, cristão, entre aspas, né? Aí eu sempre faço o comentário dizendo que Adolf Hitler tentou, entre aspas, se vingar dos judeus por ter matado Cristo, né? É o que dá para depreender um pouco dessa loucura, dessa insanidade e dessa barbárie que Adolf Hitler fez. E a partir de então, nós temos já no final da Segunda Guerra, foi em 1945, em 1947, em novembro de 1947, uma reunião na ONU para considerar o Estado de Israel como Estado, como nação, e obviamente que os sionistas estavam trabalhando por trás, ao ponto de um brasileiro ser destacado, pois teve um voto de Minerva, ou era necessário um voto de desempate, e quem deu foi Oswaldo de Aranha. E esse Oswaldo de Aranha, inclusive, tem até um monumento em Israel agradecendo a ele por ter votado na ONU a favor do Estado de Israel, que foi se confirmar, me parece que em março ou maio de 1948, e que até o momento, ou o presente, até 2018, então faz 70 anos. E esse movimento sionista, com essa ação, ou com, de fato, essa ajuda aí da ONU, eles começaram a se engajar mais, em querer, de fato, lutar por mais coisas, em querer fazer Israel um local sacro, espiritual, religioso e até mesmo a sua terra, de fato. E o que eles pretendem? E destruir os sagrados dos muçulmanos, é óbvio que vai ocorrer uma guerra, um conflito. Recentemente, agora dia 10 de dezembro, tivemos em praça pública alguns eventos dos judeus preparando já o altar, purificando o altar, que seria do terceiro templo. Agora, mais recentemente, parece que 1 a 2 dias atrás, ou até menos, tivemos a notícia que as próprias autoridades de Israel impediram de fazer sacrifício de ovelhas em praça pública, porque pode ocorrer aí exatamente algum conflito. Os sionistas, portanto, eles querem porque querem o terceiro templo. E muitos judeus desses dizem que Cristo, que é o Messias para eles, que não é o Jesus do catolicismo, como eles bem dizem, seria de fato um deles e estaria bem próximo, com toda certeza, de configurar-se o Messias ou ele de vir, né? E por isso que eles estão fazendo já exatamente essas ritualísticas. Já tem a questão da novilha vermelha, né? De preparar uma novilha para cumprir o que está em Levítico. E creem que tem possibilidades de fazer o templo, já estão trabalhando nesse sentido os rabinos. No entanto, ainda que seja minoritário, existe um grupo que resiste aos sionistas, porque nem todo judeu é sionista, diga de passagem, tá? É claro que com relação ao início do sionismo e agora, nós temos muito mais judeus adeptos ao sionismo do que outrora, que rechaçavam esse posicionamento que tem um viés político de fato, nacionalista e tal. Então, esse grupo que rechaça, que é minoritário, chega a criticar. E chega, obviamente, a defender até mesmo a democracia, a defender o Estado Islâmico do jeito que está. Então tem esse conflito também até entre eles. Também temos que dizer outra coisa, existem sionistas diversos, nem todos são homogêneos. Nós temos, parece que, 3 classificações de sionistas. Temos os mais radicais, os mais flexíveis, temos sionistas considerados socialistas. É como se fosse, vamos colocar na política, direita, esquerda e de centro. Tem mais ou menos isso aí no meio de sionismo. Nem eles mesmos têm uma certa
harmonia, união em alguns posicionamentos, mas o que eles querem, e esse é o intuito, o pano de fundo deles, é obviamente o terceiro templo, é a restauração de Israel. Mas nem todos concordam que tenha de ser, né, exatamente uma maneira com força, né, imperativa de destruir a Meca a todo custo. E aí você tem os desdobramentos disso tudo, né? Você tem o Donald Trump apoiando a embaixada em Jerusalém, não em Tel Aviv. Nós temos o Bolsonaro pensando também acerca disso, né? E ele já falou que é por conta do Oswaldo de Aranha, que ele vai tratar da questão de Israel com muito cuidado, né? E temos também, lamentavelmente, alguns extremismos por parte das teorias conspiratórias, e acho que, de fato, agora é o fim, porque os sionistas vão criar o terceiro templo, porque vai vir um Messias que é para eles, já que eu não creio que é o Messias verdadeiro, e o Espírito do Anticristo estaria aí, e tal. Mas não é bem assim. Por quê? Primeiro, muitas profecias da Bíblia, que muitos chegam a dizer, que vem a calhar com o sionismo, já passaram. Já de fato caducaram, já aconteceram. Por exemplo, algumas do Velho Testamento, aquela Ezequiel do Vale de Ossos Secos já cumpriu, porque Ezequiel profetizou quando Israel estava cativo. Depois eles voltaram do cativo babilônico e construíram o templo. Também tivemos, ou pelo menos um desses cumprimentos seria o Estado de Israel ter virado nação, né? Ou a nação ter virado Estado em 1948. Então muitas coisas se cumpriram. O Apocalipse, que muitos chegam a falar, não é bem assim também, porque tem muitas coisas que se cumpriram. A questão do anticristo vai se sentar no lugar de Deus. Muitos já acreditaram que o anticristo seria advindo da própria religião católica. E se for analisar, já aconteceu alguma coisa também. Enfim, é muita conspiração, é muito achismo, para pouca, de fato, comprovação disso. Eu sempre digo aqui no canal, isso já é o comentário para encerrar, que tudo aquilo que é apontado como verdadeiro e tal, não acontece, porque ficaria muito fácil as coisas. Apesar da Bíblia dizer que tem sabedoria que, de fato, vem a saber qual é o seu número da besta e aquelas coisas todas, né? Mas a gente tem que entender exatamente a questão histórica, profética, tem que fazer um estudo bem minucioso acerca disso, para não estar falando besteira, para não estar aí querendo criar exatamente mecanismos ou meios de controle de massa, porque é o que acontece. Muitos pastores se valem dessas questões de teorias conspiratórias, youtubers também temos que falar, para, de fato, arrebatar multidões e possivelmente os seus dinheiros, as suas posses. Inclusive, como nós já estamos sabendo aí, que tem gente querendo vender cursos e mais cursos de sobrevivência, de grande tribulação, que a Bíblia nem é clara, nem é enfática com relação exatamente à igreja passar por tribulação. Dá a entender muito mais que ela não vai passar do que vai passar, mas não é claro, e muitos aproveitam da ignorância do povo. E não falo o contexto histórico do sionismo, não falo qual é o contexto ali, a briga, o conflito geopolítico e tal. Não falo nada disso. Fico criando aí invenções e procurando balelas de profecias que já foram cumpridas e tal, para colocar o medo, o pânico no povo. O povo fica desesperado, aí é capaz de dar a sua casa, o seu carro, o seu dinheiro, tudo, porque Jesus vai vir. Olha, nós temos Cristo, e se temos Cristo, nós não temos que temer. Se ele vir, virá, e ele virá como um ladrão, virá de repente. Não precisa de contexto de anticristo, de contexto de marca da besta, etc., para configurar a sua vinda, ou para, de fato, não configurar, mas confirmar, de fato, a sua vinda. Alguns indícios nós temos esses indícios, mas o dia e a hora nós não sabemos. Pode ser que os judeus tenham o seu Messias lá, e aconteça o conflito lá, que pode respingar aqui no Ocidente? Pode.
Mas pode ser que Cristo venha antes disso ou depois disso, ou que eles mesmos lá, já que tem alguns que são contrários ao próprio sionismo, se degladeiem e nada aconteça. Porque, de fato, o que se dá para depreender disso tudo, concluir, há uma grande possibilidade de conflito entre os muçulmanos e os judeus sionistas. Isso é o mais verídico. Agora, dizer que é por conta disso que Jesus vai vir, que a igreja vai passar tribulação e outras coisas mais, isso já é um extremismo do extremismo. A questão é o terceiro templo, eles querem fazer o terceiro templo, querem. Os islamistas ou os muçulmanos não vão querer fazer o terceiro templo naquele local. Se eles fizerem no outro local, ok, mas eles querem no local ali onde quer o segundo. Então vai ter um conflito, possivelmente, não sabemos quando, mas vai ter. Tá? Agora querer dizer, isso. Aí depois falar, o Bolsonaro está contribuindo para esse conflito ao defender e tal. Isso também não bate. Eu não estou defendendo aqui política também não, tá? Porque o que é para acontecer, vai acontecer, independente de quem estivesse no poder. Poderia ter um presidente agora eleito que fosse contra que a embaixada permanecesse em Tel Aviv. Mas se é para acontecer o conflito, vai acontecer, porque já está tudo predito. Então não adianta fazer pânico, nada disso nesse sentido. Porque isso, porque aquilo. Para mim, na realidade, com toda sinceridade, ainda que muitos acham que o que eu falo seja algo de alguém cético, tem nada a ver a questão dos judeus. Pouco importa os judeus ou Israel para nós, Igreja do Senhor. Pouco importa no sentido do que aconteça lá, porque o que acontecer já é consequência do seu pecado de ter negado a Cristo. Nós sabemos que existem judeus que aceitaram Jesus, nós temos informações que existem judeus que não concordam com os sionistas, que para muitos seriam os falsos, que teria até mesmo envolvimento da família Rothschild, né, que um dos fundadores, ajudadores do sionismo é dessa família aí, ou é esse senhor, Eduardo Rothschild e tal. Muitos vão ficar nesse questionamento. Para mim pouco importa como igreja do Senhor. Eu oro para que todos sejam salvos, os judeus. Mas só que a gente tem uma evidência bíblica que muitos judeus não vão ser salvos porque não vão aceitar Jesus, vão aceitar o falso. E poderão ser salvos possivelmente na grande tribulação, se não negar a Cristo e se aceitá-lo de fato. É isso que vai ocorrer, já está predito, vamos dizer assim, isso. Não sabemos o dia e a hora. Então pouco importa, meu Deus, Jesus vai vir porque vai acontecer o conflito. Não, Jesus pode vir antes. Jesus pode vir a qualquer momento. E outra, você pode morrer antes disso tudo. Então não fique atrás desses aí youtubers e pastores aproveitadores, que você vai ficar mais maluco, né? Que já está, vamos colocar assim, porque só procurar esses assuntos já é maluquice. Eu estou falando aqui porque eu quero refutar exatamente essas maluquices, esses extremismos, à luz do Evangelho. Eu fico com Bíblia, eu não fico com livro fora do Evangelho, fora da Bíblia, né, os extra-bíblicos. Eu não fico com, ainda que é necessário ler, porque a Bíblia diz, examinar tudo e reter o bem, mas eu não fico no sentido de colocar como regra de fé, de colocar acima da Bíblia. Não, é a Bíblia em primeiro lugar. A Bíblia fala assim, Jesus não disse o dia nem a hora, ele virá de repente e pronto. Não adianta querer dizer que a datação é tal, que quando vir o anticristo, a construção do terceiro templo, Jesus virá. Nada a ver, nada a ver. Jesus não disse isso. Jesus disse, olha, quando construir o terceiro templo. Não, ele disse que haveria princípio de dores, né? Que o céu se converteria em sangue, aliás, o sol, perdão, que estrelas cairiam, falou das extremidades ou potências serem abaladas dos céus, do firmamento, falou que teria terremotos, guerras, conflitos, e disso, já tivemos bastante disso, peste, fome, isso são indícios. Ele não disse que é o terceiro templo. Mas isso vai culminar numa terceira guerra mundial. Não temos evidência. Até há historiadores que questionam essa questão de primeira e segunda guerra mundial, porque para configurar uma primeira e segunda guerra, os países, e nós não tivemos. Então é isso que eu penso, à luz do Evangelho, passando as informações para vocês às claras. Pode existir realmente conflito,
né? Mas não necessariamente isso pode culminar em vinda de Jesus, porque pode ocorrer, obviamente, a qualquer hora. Que isso esteja em sua mente. Que Deus abençoe, paz de Cristo e até a próxima.